Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um livro que eu li no final do ano passado e eu demorei um tempão para gravar o roteiro, porque é um livro um pouco mais denso dos que eu costumo trazer aqui para o canal, e é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lewis foi convidado pela BBC para dar uma série de palestras numa rádio, e nela ele se propôs a apresentar os principais conceitos do cristianismo e contrapor alguns argumentos de pessoas que não acreditavam em Deus, que não acreditavam no cristianismo. E o apanhado de todos esses episódios foi compilado e compõe esse livro. Então, assim, em um momento de instabilidade e de dúvidas, Lewis dava essas palestras que era como se fosse um respiro para as pessoas naquela época. Como ele mesmo fala no livro, a ideia do livro não é contrapor um tipo de cristianismo a outro tipo. Ele está realmente apresentando os conceitos mais gerais do cristianismo para pessoas que não eram cristãs. Então ele não tem o objetivo nesse livro de converter ninguém para a sua religião. Ele quer só mostrar o hall de entrada de uma casa, que seria o cristianismo, e a partir daí existem inúmeras portas. E eu acho que a grande força dessa obra é que ele, em um momento em que as pessoas estavam se matando mesmo, ele propõe uma batalha que não é externa, mas espiritual e interna. Esse foi o primeiro livro que eu li dele e me fez ter uma impressão muito boa do Lewis. Eu consigo entender porque Tolkien era um dos melhores amigos dele. Ele realmente tem uma combinação rara. Ele fala de conceitos extremamente profundos, teologicamente falando, mas de uma maneira extremamente simples, para que qualquer um possa entender. Agora falando um pouco sobre a vida do Lewis. O nome dele era Clive Staple Lewis e ele nasceu em 1894. Ele foi um renomado escritor, professor e teólogo irlandês, e ele ficou famoso por criar as obras Crônicas de Nárnia. Foi professor em Oxford e Cambridge. Lewis transitou do ateísmo para o cristianismo e se tornou um influente apologista com obras como Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a seu Jovem Aprendiz, entre inúmeras outras. Sua literatura combina fantasia, mitologia e reflexões teológicas profundas. Ele cresceu em um ambiente repleto de livros e desenvolveu uma imaginação muito fértil. Além disso, ele era um excelente professor e lecionou literatura medieval e renascentista em Oxford por quase 30 anos. Depois de um breve período sendo ateu, ele se converteu ao anglicanismo em 1931, fortemente influenciado pelo Tolkien. Entre as suas obras mais conhecidas estão As Crônicas de Nárnia, O Problema da Dor, Milagres e Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Faleceu em 22 de novembro de 1963 em Oxford. E agora falando um pouquinho sobre o livro. O livro é dividido em 4 partes, são 4 espécies de livros dentro desse daqui. O livro 1 é O Certo e o Errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Então aqui ele vai fazer a primeira abordagem e ele vai fazer as primeiras contraposições a ideias que as pessoas poderiam ter sobre o cristianismo. Então, assim, de uma forma resumida e simplista, o Lewis aqui nos apresenta uma ideia que é a central, que é que todo ser humano tem a ideia de certo e errado. E todo ser humano, mesmo quem fala de liberdade e que não existe, ainda assim acredita em um certo e um errado. Não fosse isso, não nos justificaríamos diante das nossas vivências. Ou seja, existe um ideal moral e nós constantemente não agimos de acordo com esse ideal moral que está dentro de nós. Depois disso, ele nos mostra que se a gente aceita certas facetas de Deus e nega outras, a gente tem uma experiência amputada da realidade. E aqui entra uma das citações mais marcantes do livro. Gostaria de poder dizer algo mais agradável, mas devo falar o que penso ser verdade. É claro que concordo que a religião cristã é, no longo prazo, algo que confere um consolo inexprimível. Mas ela não começa pelo consolo, e sim com a consternação que tenho descrito. E não adianta nada tentar obter esse consolo sem antes passar por tal desalento e consternação. Na religião, da mesma forma que na guerra e em todo o restante, o consolo é algo que você não consegue alcançar quando está buscando diretamente. Se você sair em busca da verdade, poderá encontrar consolo no final. Se sair em busca do consolo, não alcançará nem o consolo, nem a verdade. O livro 2 é No que acreditam os cristãos. Então aqui ele vai fazer uma breve apresentação do cristianismo para as pessoas. Então, coisas que ele traz aqui nessa parte, né?
as concepções concorrentes de Deus, a invasão, a alternativa chocante, o penitente perfeito e a conclusão prática. Então ele basicamente vai organizar conceitos fundamentais e explicar de uma maneira bem simples quais são os principais pensamentos dos cristãos. E aí a gente entra no terceiro livro, que para mim é a pérola, é a parte mais importante desse livro. O nome é Conduta Cristã. Nesse ponto ele sai da teoria e ele entra na prática, e aí ele traz virtudes que um cristão deveria ter. Qual é o ideal da virtude, né? E como a gente está de fato longe disso. E aqui o confronto fica muito claro. Qual é o cristão que a gente deveria ser e o quão longe a gente está disso? Então, assuntos que ele vai trazer aqui: as 3 partes da moral, as virtudes cardeais, moralidade social, moralidade e psicanálise, moralidade sexual, o casamento cristão, perdão, o grande pecado, caridade, esperança e fé. E aí eu vou trazer uma citação. Apenas aqueles que buscam resistir à tentação sabem quanto ela é forte. Afinal de contas, só descobrimos a força do exército alemão lutando contra ele e não nos rendendo à sua força. Só descobrimos a força do vento quando tentamos andar no sentido contrário a ele, e não quando deitamos no chão. Uma pessoa que cede à tentação depois de 5 minutos simplesmente não sabe o que teria acontecido uma hora depois. E para mim isso é o mais incrível dessa obra, porque se parar pra pensar no contexto, existia guerra, existiam pessoas lutando contra outras, existia uma atrocidade acontecendo, judeus estavam sendo mortos pelos alemães. Então, se olhava para fora e pensava, nossa, que atrocidade, olha como o outro é mau, olha como aquele lá é mau. E o Lewis está propondo que todo mundo olhe para si e reconheça as maldades dentro de si. E aí vem o quarto livro para fechar tudo, em que ele de fato aprofunda mais nos conceitos cristãos. Então aqui ele vai falar sobre a Trindade, vai defender de forma mais ferrenha o cristianismo, vai pegar a gente pela mão mesmo e mostrar qual foi o trajeto que ele fez até a conversão dele. E mesmo os temas sendo mais complexos, ele continua mantendo a simplicidade dele. Isso é incrível nas obras do Lewis. É isso, gente. Foi um livro muito bom de ler e muito difícil de trazer aqui para o canal. Eu tenho certeza que eu não trouxe de uma forma tão boa quanto eu gostaria, mas é um livro que é tão bom que é impossível que eu não traga para o canal. E aí eu termino essa resenha com mais um trecho do livro que eu amei demais. E eu peço muito para vocês que vocês deem uma chance para esse livro. Se o que você quer é um argumento contra o cristianismo, e eu lembro bem de com quanta avidez buscava tais argumentos na época em que comecei a temer que ele fosse verdadeiro, poderá facilmente achar algum cristão tolo e medíocre e gritar: então é esse o novo homem de que tanto se gabam? Para mim a espécie antiga era melhor. Mas uma vez que você tenha começado a ver, com base em outros motivos, que o cristianismo é verossímil, saberá no seu coração que isso não passará de uma tentativa sua de fugir do assunto. O que é que você pensa que sabe a respeito das almas das outras pessoas, suas tentações, suas oportunidades, suas lutas? Você conhece apenas uma única alma em toda a criação. É a única cujo destino está depositado em suas mãos. Se houver um Deus, você está, por assim dizer, sozinho diante dele. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação. Eu vou ficando por aqui. Beijinho e até a próxima.